quando a gente acha que o Grêmio do Renato já não vai mais nos surpreender no zero tático, no nada tático, ele vai lá, avança uma casa e mostra o quanto esse time é desorganizado. Enquanto isso, o Grêmio vai patinando e não vai garantindo a sua permanência na Série A e deixando a torcida cada vez mais ansiosa quanto a isso. Gostou da ideia do vídeo? Assiste ele até o final. Meu nome é Matheus de Abreu, esse é o canal Talco Tricolor. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que aqui tem conteúdo de opinião independente sobre o Tricolor. Sou uma nova voz aí falando sobre o Tricolor aqui no YouTube. Pessoal, é o seguinte, o Grêmio começou o jogo e a gente viu o Cruzeiro pressionando a todo momento, até que o Grêmio, com o Braithwaite, acabou achando o gol da vitória. Só que aquele negócio que a gente sabe do Grêmio de 2024, mesmo que ele faça um gol, a gente espera que vai acontecer a qualquer momento o gol que vai fazer o time empatar ou até virar. Nesse caso específico de hoje, a gente sabia que pela configuração da dupla de zaga, que era Rodrigo Caio e Gemerson e também o Reinaldo, que ia acontecer isso aí, e isso acabou acontecendo. O Cruzeiro foi melhor no jogo, como todos os jogos que o Grêmio joga, a não ser contra o Atlético Goianiense, um jogo aqui, outro ali, que o Grêmio consegue ser melhor, né? E por ali, né? E nesse jogo foi uma repetição do time do Grêmio do ano de 2024. Novamente, o Grêmio foi inferior, tomou pressão do Cruzeiro, como tomou pressão do Palmeiras, como toma pressão de todos os times desse Campeonato Brasileiro, e acabou tomando um empate numa jogada constrangedora dentro da zaga do Grêmio. Aquele lance ali, né, nas costas do Reinaldo, envolve jogadores que já não têm mais condições de jogarem no nível de Série A. Não tem mais como admitir isso. E também não tem como admitir o Renato escolher tantas e tantas vezes as mesmas peças, né? E novamente, o Rodrigo Caio nem foi tão mal na partida, mas a gente fica pensando o seguinte, como que não foi escolhido o Natan Felipe na zaga? Quanto tempo que esse jogador está perdendo, né? Mas voltando ao jogo em si, nós vemos novamente um time do Grêmio sem comando nenhum. E aí, quando o time não tem comando, ele fica muito mais vulnerável aos adversários. E hoje, novamente, o Cruzeiro, um time que estava desmoralizado, um time que tinha sofrido a derrota na final da Copa Sul-Americana, estava sob pressão, conseguiu também tirar uma lasquinha do Grêmio empatando a partida. Todos conseguem fazer isso. O Juventude, com um time inferior, conseguiu vencer o Atlético Mineiro fora de casa. O Grêmio não consegue fazer isso. Isso me preocupa, o quanto o Grêmio mostra essa desordem dentro de campo e fora de campo, porque nós vimos ali o Renato voltando antes do tempo e os jogadores combinando como é que ia ser na beira do túnel. Isso aí foi relatado pelos repórteres, e depois ainda o Braithwaite no segundo tempo, depois o Grêmio tomando pressão do Cruzeiro, que o Grêmio não conseguia sair da pressão do Cruzeiro, pressão na saída de bola, o Braithwaite foi flagrado na beira do campo pedindo orientação para o Renato, e o Renato não conseguiu dar esse contraveneno nessa partida, nessa situação. Então, assim, o Grêmio é um nada, assim, não tem nenhuma orientação, e isso faz com que o Grêmio tenha essa dificuldade de se arrastar, de conseguir se livrar do rebaixamento logo. E o Grêmio pontua pouco, o Grêmio faz mais um pontinho e a gente não consegue entender isso, né? O Grêmio, ao invés de buscar vitórias, buscar vitórias fora de casa, em casa, não, o Grêmio parece que está nesse planejamento de empate por empate, né, de fazer a torcida sofrer até o último minuto, quando a gente vê que tem elenco para fazer mais. E a gente nota as escolhas que o Renato faz que não dão para entender. O jogo contra o Cruzeiro hoje, no segundo tempo, a gente viu o Cruzeiro cansado. Isso vinha na segunda metade do segundo tempo, o Cruzeiro muito cansado pelas decisões que teve, pela decisão que teve na Sul-Americana no fim de semana. E o Grêmio, aquele momento, pedia um momento de força, né? Um momento de parte física, uma parte física mais tranquila, vamos dizer assim, mais recuperada, mais forte naquele momento, com mais velocidade, mais vigor. O Grêmio não fez isso. O Renato, em vez de escolher jovens para colocar ali, como por exemplo, podia ter colocado o Alisson, o ponta do Grêmio ali naquele momento, mas não. Vou botar o Arezzo no segundo tempo, mas não, ele tira o Braithwaite, que foi o cara que estava organizando o time ali na frente, como é de costume, né? Ele acaba tirando sempre o Braithwaite, e também tirou o Soteldo, que estava tentando alguma coisa, e o Aravena também.
Quando o Grêmio pedia, quando tinha necessidade de velocidade, o Renato vai lá e tira a velocidade e coloca sempre os mesmos. É Diego Costa, é o Pavão que não tem condições físicas, a gente vê que ele não está com boas condições físicas. Põe o PP. O jogo não precisava desse tipo de abordagem, o Grêmio precisava de velocidade, ir para cima, e o Renato vai lá e apela de novo para os bruxos dele. Não dá para entender isso, não dá para entender o que o Renato quer fazer até o final do campeonato. Se o jogo pedia visivelmente um tipo de abordagem, ele escolhe por outra, que não deu certo, os cascudos já não conseguiram nos salvar o Grêmio da situação do rebaixamento. Então assim, o Grêmio começa a repetir, o Grêmio repete os erros, o Renato repete os erros de escalação, retira jogadores que estão conseguindo render alguma coisa durante a partida, inclusive chama a atenção como o Braithwaite orienta o time, como o Braithwaite tenta fechar espaços, como o Braithwaite tenta orientar os colegas, um espaço que era para ser do Renato, o Braithwaite tenta ocupar e ainda no final do jogo é retirado para colocar o Diego Costa, que não acrescenta mais nada no time do Grêmio. Esse é um empate, muita gente está celebrando, eu não celebro por dois motivos. Acho que o Grêmio precisava vencer para logo se livrar desse perigo do Z4, já começar a organizar o ano que vem. O Grêmio não consegue, o Grêmio vai pontuando um ponto e um ponto, vai fazendo a torcida sofrer, e também porque esse tipo de abordagem é muito pequena para um time do tamanho do Grêmio. O Grêmio tinha que jogar para vencer em casa e fora, e tem grupo para fazer isso, mas infelizmente não tem organização, não tem orientação. O Grêmio é um nada tático que depende das individualidades para conseguir alguma coisa. Hoje foi o Braithwaite, né, como eu sempre digo aqui, o Grêmio, por depender tanto das individualidades, sofre do fortuito para tentar conseguir um gol e também sofre pela vulnerabilidade que isso causa de tomar um gol por uma falha defensiva, como hoje foi aquele gol constrangedor, né? Quem jogava 3 dentro, 3 fora, lembra disso, e foi um gol de 3 dentro, 3 fora na área do Grêmio, em cima do Reinaldo, novamente, mais um ponto, mais pontos que o Reinaldo deixa na mesa do adversário. Infelizmente, foi um empate que eu não comemoro, um empate com um resultado muito ruim. O Grêmio deveria ter vencido lá e tinha condições de vencer o Cruzeiro, mas por escolhas do Renato, escolhas erradas do Renato no início do jogo e durante a partida, como vencendo a tônica do Renato em 24, a gente novamente deixa pontos na mesa e se arrasta nessa ideia de lutar e se livrar do rebaixamento o quanto antes. Gostou da ideia do vídeo? Dá um like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que aqui tem bastante conteúdo de informação e de opinião muito independente sobre o tricolor e Dali Grêmio, e que a gente consiga sair dessa luta contra o rebaixamento o quanto antes.